Olá a todos, que a paz de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Irmãos, eu queria gravar mais um vídeo aqui para você, para falar a respeito da CCB, Congregação Cristã no Brasil. Então, irmãos, como eu tenho gravado alguns vídeos aí, e eu tenho dado umas paradas, né? Porque o tempo pouco, né? E não precisa a gente estar todos os dias falando, não. Cada vídeo desses que eu tenho no YouTube, isso já serve para várias pessoas que não viram e ainda vão ver, para ir abrindo os olhos e passando uns para os outros. E eu aproveito e peço que cada um compartilhe nas suas redes sociais e mostre muitas coisas que a gente vê, que às vezes você não pode falar com todo mundo, porque a nossa terra é imensa, né? Onde habita a gente. Mas hoje, por meio das redes sociais, dá pra gente mostrar muitas coisas que a gente vê de errado, né? Que nem, por exemplo, o Ministério CCB é uma farsa nessa terra, né? Uma das maiores farsas que eu vejo. Por que eu considero isso? Porque ela engana o povo com a tal da profecia, com a falsa da profecia e com aquela falsa de dizer, farsa, né? De dizer que a congregação é de graça, ninguém cobra nada de ninguém, não sei o que não precisa de dinheiro para servir a Deus e aquele negócio todo. E só os bichão lá do Braz, né? Os anciões que tem e os diáconos que são donos do dinheiro. De milhões e milhões que faz de coleta, mas não tem coragem de dar ao pobre. Olha um exemplo. Quando saiu essa pandemia aí que o governo soltou aquela parcela lá de 1.200, todas as congregações fechadas foi dada uma ordem para abrir todos os horários do culto para a Irmandade ir lá, diz que contribuir. Culto não tinha para a Irmandade, mas para colocar o dinheiro tinha que ir, né? Dá para entender o que é a farsa? Você que tem uma mente ideal, você vai entender, né? Porque a Santa CCB, o Santo Ministério de Anciões, nossa, os santos são justos, né? Eles não querem dinheiro não, né? Eles só querem ver que o pobre vai receber o dinheiro. É assim. Então, irmão, é como eu lembro agora, eu lembro da vez do local onde tem lá em Salvador, que eles fizeram para lavar dinheiro também. Não é nada de dizer que ali é para beneficiar as pessoas. Alguns deles chamavam de Cantinho do Céu, na minha região. Eu tive lá na época com a minha esposa e eu vi tanta mizinga lá, como diz o ditado do povo, tanta mizinga que eu vi lá que eu peguei dali chicotada em muitos deles. Dava vontade de fazer um chicote daquele que Jesus fez para bater os injustos que estavam lá, os escribas lá no templo. Porque eles dizem o cantinho do céu, como? Os caras estão achando que o céu é o que? É onde Deus habita, é o que? É um lugar de podrura, lugar de enfermidade, como eu vi lá, lugar de enfermidade, lugar de lavagem de dinheiro, entendeu? Eu provo que é lavagem de dinheiro. Por quê? Porque a congregação não solta nada de dinheiro, só tira coleta dizendo que é para lá e pedindo aos irmãos que têm condições e outros para doar. É sustentado por alguns irmãos que têm dinheiro e eles desviam e nada de dar ao povo. Inclusive na época que eu estive lá, o que eles fizeram? Chegou lá a gente estava lá com a criança nascida de 3 dias. Eles fizeram a mãe ir para um quarto onde tinha canceroso, todo tipo de enfermidade estava lá, num quarto bem grande. Fez eles ir para a gente desocupar os quartos para dar para um santo ministério que chegou lá. Dá para entender? Então, quer dizer, é isso que é o cantinho do céu, né? Fazendo escolhas e colocando vidas de pessoas e de crianças em risco.
Então, ainda bem que saímos de lá no outro dia. Não dava para ficar no lugar daquele, cheio de enfermidade, como o próprio Diácono falou para nós. E assim, né? Aí, é o cantinho do céu. Eu digo, é o cantinho do cão lá. Não. Então, irmãos, isso é porque os idolatras CCB, que são idolatras, eles querem louvar, né, a placa da idolatria CCB, Congregação Cristã no Brasil. Então é assim, irmão. Quero que você se inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e vamos ajudar nós a divulgar essa parte, porque congregação é uma grande falsa. Uma grande farsa nessa terra, irmão. Eu digo sem medo, porque a gente vê. Porque, por exemplo, acontece que nem eu falei desse cooperador que chegou lá. E outros. Por que o cara chega enfermo? Porque os caras estão pregando tudo contra a palavra de Deus, dando para o povo comer uma ceia fermentada, hipocrisia. Lá no futuro, quando alguém abrir os olhos, ou se vier um castigo, eles vão o quê? Vão dizer o quê? Vão fazer igual eles faziam com a televisão, com a internet, e hoje todo mundo está usando, né? E aconselhando, e eles mesmos usando a internet. É o mesmo jeito. Só que é o seguinte, eles já fizeram muita gente pecar com esse negócio da ceia, dando um corpo lá dentro, um corpo cheio de bactéria, né? Como diz a escritura, né? Falando segundo as escrituras. Porque é imundo, segundo as escrituras, o pão fermentado é imundo. Eles fermentam o pão para dar, dizendo que é o corpo do Senhor. Então, além dessas partes, eu queria também deixar claro, porque, ó, vamos dizer, os crentes da congregação que acredita naquela profecia deles, falsa, né? Toda hora eles estão lá pregando, dizendo, Deus prega aqui por essa palavra, prega a Deus aqui. Aí ele está se passando por Deus, né? Então nessa hora, vamos dizer, no dia que chegar o dia que Deus porventura passar na terra e ele vê essa simulação aí, na hora o cara morria ou ficava paraplégico, porque fazia igual aquela história lá da Bíblia, lá do livro de Daniel, a qual o rei estava praticando abominação, né? Sem autorização de Deus. Ele pegou os vasos da casa do Senhor e foi fazer aquelas abominações e se gloriar. Aí o Senhor passava na terra, né? O que é que o Senhor fez? Ele enviou uma mão misteriosa lá, né, escrevendo na parede, e não deixou que o rei soubesse o que estava escrito, né? Mas o rei, só em ver aquela mão, ele se apavorou, porque a mão deixou aquele mistério lá, aquele nome lá, e se foi embora. Quando chega o profeta de Deus, o Daniel, que ele interpretou, disse a sua sentença ao rei: tu praticaste a abominação e o Senhor decretou a sua morte. E assim aconteceu, como quem lê a palavra de Deus, que é a Escritura, ele sabe, né? Né, irmão? Vamos exaltar as Escrituras. A palavra de Deus é a Escritura. Quem não lê a Escritura e tiver ligado lá na CCB, ele está fulminado, né? Porque aquela palavra lá, a santa palavra da CCB, ali é a maior hipocrisia que existe. Ali é uma blasfêmia contra Deus. Se você lê as escrituras, você é condenado. Se o ancião terminar de ler a palavra, ou um cooperador ler a palavra, e você ainda estiver olhando a sua escritura, você já é condenado por toda a irmandade que está ali dentro. Porque diz que não, você tem que dar ouvido lá. O santo pregador que está lá, santo, né? O santo embusteiro. Porque a verdadeira palavra de Deus eles querem anular, que é a escritura. Para o cara ouvir um hipócrita, muitas das vezes alguns deles fornicaram e tudo mais, e dizendo, não, aqui eu sou Deus, estou pregando aqui, Deus, aquele Deus estranho, né? O Deus desse século, que cegou os entendimentos. Então é assim que eu queria deixar bem claro, que a situação não é fácil. Você vê uns pregadores desde daí estarem pregando, só querendo se dar uma de
como diz o ditado, dá uma de gostosão, e só que eles estão usando o nome do Criador. No dia que o Criador se levantar do seu trono, ele joga a praga, ele só dá uma ordem. E a praga toma conta da maior parte desses caras que estão pregando, dizendo, manda Deus pregar, e sendo que Deus não mandou. Entendeu? Porque para muitos irmãos, se não entende da coisa, acha que ali é uma maravilha. Mas não, o cara não tá, muita gente não está nem entendendo que os caras têm o espírito de adivinhação, pregando por outros espíritos para se passarem por Deus. Os espíritos maus se passaram por Deus, nada de Deus. O homem que prega a palavra de Deus, ele tem que conferir com a Escritura. Olha o pastor de jovem. Pastor de jovem da minha comum, o que é que ele dizia? Ele dizia, prega a Deus aqui. Entendeu? Aí o que acontece? O cara tá lá pregando, sem responsabilidade nenhuma. Aconteça o que aconteceu, eu quero saber que eu estou pregando. Então quer dizer, os caras, que nem eu falei do pastor de jovem, o cara lá um dia pregando, dizendo que estava cheio da virtude, papai, e disse assim, José era músico. Aonde que José era músico? Eu digo, fiz bem assim, José era músico? Como é que esse Espírito Santo tá usando esses caras e o camarada não, e esse Espírito Santo não sabe nem que José não era músico, muito menos tocava um instrumento. José, qual ele se referia, que era o José do Egito, de lá da Bíblia, do livro de Gênesis. Então é assim, irmãos, a gente, e outras hipocrisias que não tem tamanha medida. Quem conhece a Escritura vê os caras engolindo frango toda hora, engolindo um frango inteiro, um frango sem despenar, só lavado na água, porque quem conhece a Escritura não vai acreditar que um camarada desse está usado por Deus, sendo que os caras não sabem nem falar a Escritura. Na hora que fala na Escritura está falando errado. Como é que os caras estão usados por Deus? E outra, aí é onde que está o perigo, porque o cara está usando o nome do Criador. E a Escritura diz assim, aquele que tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, nele não terá por inocente. Então quer dizer, muitos deles vão pagar ainda, como eu falei no início. Se Deus passar aqui na terra ainda, algum momento, para achar um camarada desse pregando, ele vai descer dali fulminado. Mas enquanto isso não acontecer, vai ficar tudo pro dia do juízo. O Senhor chamar ele e dizer, quem lhe deu autorização de você falar o que eu não mandei você falar? Aí já sabe, né, como é o julgamento de Deus. Ah, Senhor, é porque eu queria que o povo me louvasse, igual o pastor lá, o pastor de jovem, ele diz assim, Senhor, eu queria que o povo me louvasse, que o povo me honrasse, né, que o povo me adorasse, e que o povo desse glória para mim, né, desse glória para Deus, mas eu me achava, né, que estava... É assim que os caras pregam. Eles querem pregar para ser louvado e ser falado. Eles não querem pregar para ser criticado, não. Porque os grandes profetas da história da Bíblia, como Elias, Moisés e assim por diante, Jesus Cristo que veio como filho, eles foi perseguidos e criticados e perseguidos até a morte. E esses caras não, esses caras querem ser jubilado, querem ser carregado em berços de vantagens, né? Então é assim, irmãos, que eu tinha de dizer. Agradeço a cada um que vê esse vídeo e queira Deus abençoar cada um. Amém?